Carta escrita aos Gálatas 5:16. A Cristo seja a honra, a Cristo seja a glória e a Cristo seja o louvor para sempre. Glória a Deus. A mensagem desta manhã é vida no Espírito. Gálatas 5, 16, 17 e 25. Quem achou, diga com voz forte amém. Amém. Isso, então vamos lá. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça ou milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Verso 25. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Repetindo, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Quem pode dizer aleluia? Querida igreja, irmãos, o objetivo dessas nossas reuniões aos domingos pela manhã é, em primeiro momento, trazer aos irmãos algumas mensagens voltadas para vida no Espírito. Como ter uma vida vivida no Espírito. E quais os benefícios de ter esta vida vivida no Espírito? Quando nos propomos a estudar isso, a entender isso e a viver isso, vamos experimentar uma dimensão maior de comunhão com Deus, de intimidade com o Espírito Santo, e por conseguinte, vamos ter também uma carga mais poderosa da unção de Deus sobre a nossa vida. Então entenda que enquanto nós estivermos estudando sobre vida no Espírito aos domingos de manhã, a proposta de Deus para nós é que a gente seja cada vez mais cheio do Espírito, cada vez mais dominados pelo seu Espírito, cada vez mais revestidos pelo seu Espírito. Logo, resumindo tudo que disse, a proposta dessas lições ou dessas mensagens é gerar em nós uma vida espiritual mais viva, mais renovada, mais estabilizada, permanentemente poderosa em Deus. Então utilize essas manhãs de domingo e se agarre a essas ministrações como um momento de estar na oficina de Deus, onde Deus lhe trouxe aqui para fazer alguns concertos e colocar você para fora dessas quatro paredes, andando sem nenhum defeito espiritual, cada vez mais em um ritmo novo e acelerado na vida espiritual. A proposta dessas manhãs de domingo é despertar no nosso coração o desejo de buscar mais intimidade com o Espírito Santo e de viver sob o seu domínio para ter a sua presença e logo em seguida ter também o seu poder. Lemos um texto muito forte que vai mostrar para nós de forma muito clara a intenção de Paulo em preparar os crentes da Galácia para viver uma vida no Espírito. Então, a mensagem desta noite, a temática desta manhã, é vida no Espírito. E eu vou trabalhar com vocês 3 tópicos que eu acho importante para entender o que é uma vida no Espírito. O primeiro tópico é compreender o que é viver na carne. O segundo tópico que eu vou abordar é compreender o que é viver no Espírito. E o terceiro e último tópico é mostrar para vocês o que é andar em Espírito. Perceba que o texto não nos
informa apenas que devemos viver no Espírito, mas devemos também andar em Espírito. Logo, viver em Espírito não é a mesma coisa que andar no Espírito. São coisas diferentes. E vamos aprender nesta manhã o que é uma vida na carne, o que é uma vida vivida no Espírito e uma vida que anda em Espírito. Mas antes de qualquer coisa, é bom que todos vocês compreendam que essa expressão Gálatas pode significar vários grupos de pessoas. Por quê, pastor? Porque ele não está escrevendo para uma cidade. Gálatas aqui não é uma cidade. Na verdade, é uma região chamada Galácia. Essa região chamada Galácia é muito mais ampla do que simples e unicamente uma cidade. A congregação ou as congregações da Galácia, porque o capítulo 1, verso 2, Paulo vai saudá-los e vai dizer que está escrevendo para as igrejas da Galácia. Logo, ele não está escrevendo uma epístola, uma carta para uma igreja situada em uma cidade. Ele está escrevendo a carta aos Gálatas. Ele está escrevendo uma epístola para as igrejas da região da Galácia. Então, alguns estudos vão apontar que esta região Galácia é uma região central da Ásia Menor. E vai indicar para nós também que dentro dessa região da Galácia, Paulo podia estar se referindo a Antioquia da Pisídia, a cidade de Icônio, a cidade de Listra e também a cidade de Derbe. Ou seja, todas essas cidades foram cidades visitadas por Paulo em suas viagens missionárias, relatadas em Atos dos Apóstolos. Então, Paulo está escrevendo uma carta circular. Significa dizer que esta carta era uma carta que, como por costume, era lida ao público. Paulo está escrevendo uma carta que seria recebida e circularia nas igrejas que existiam na região da Galácia. Tendo entendido isso, é bom que vocês entendam também o motivo ou o objetivo central que levou Paulo a escrever esta epístola. Se vocês prestarem atenção, não temos um prólogo na carta, não temos agradecimento nenhum na carta. O clima dessa carta é um clima apologético. Essa carta é uma carta de defesa de fé. Paulo entra sobre as questões vividas pelas igrejas da Galácia, mas ele já entra num tom de urgência. O que Paulo tem a falar em Gálatas é urgente. Ele não guarda nenhum espaço para um prólogo, para um agradecimento, para um elogio à igreja. Pelo contrário, a carta é apologética, vem tratar de problemas concernentes a heresias que estavam sendo disseminadas entre as igrejas da Galácia. Quais eram, pastor, essas heresias? Heresias estas focadas nas questões judaizantes. É claro que entre os estudiosos e os comentaristas, eles não chegam propriamente a identificar quem são aqueles que promoveram as heresias judaizantes. Dizem ser os judeus que se converteram a Cristo, mas que ainda estão presos nos rudimentos da lei mosaica. Alguns dizem que não são os judeus convertidos, são os gentios que se converteram, mas que foram pegos pelas questões dos ritos judaicos e agora estão ensinando isso. Enfim, não há uma ideia clara de quem foram as pessoas ou os líderes que começaram a disseminar as heresias judaizantes no meio das igrejas da Galácia. Mas a verdade é que Paulo escreve para refutar, para rebater os ensinos judaizantes. E quais eram, pastor? Os ensinos dentro da região da Galácia para essas igrejas que foram fundadas pela obra e o labor missionário de Paulo era que, para se tornarem povo de Deus,
Não bastava entregar a vida a Cristo, não bastava crer em Cristo. Pregavam e ensinavam nas igrejas da Galácia que para se tornar povo de Deus verdadeiramente, eles deviam observar a lei de Moisés. Eles deviam guardar os ritos da lei mosaica. Se vocês lerem o capítulo de número 4, o versículo de número 10, Paulo vai dizer: guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Olha o que ele diz: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Paulo pregou, ensinou sobre a graça, que a salvação é por meio da graça, pela fé no sacrifício de Jesus. Mas agora as igrejas estão, alguns, observando os ritos judaicos, estão observando as festas judaicas, estão guardando os meses sagrados do judaísmo, estão guardando os dias sagrados do judaísmo. Paulo está dizendo: eu receio de que eu tenha trabalhado em vão para com vocês, porque estavam se deixando rudimentar, estavam se deixando levar pelas heresias judaizantes que diziam que para serem povo de Deus de verdade, eles deveriam guardar os ritos da lei mosaica. E mais do que isso, além de guardar os dias, meses e observar as festas, muitos estavam sendo circuncidados, aceitando a circuncisão para se tornar povo de Deus. E aí Paulo vai ensinar para eles, combatendo esse ensino, dizendo para eles: em Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão é alguma coisa, mas a fé nele é que promove salvação. Então Paulo escreve a carta com o objetivo de refutar heresias que diziam que apenas entregar a vida a Cristo e crer em Cristo não era o bastante para ser justificado e salvo. Paulo vai mostrar que não. Ele vai mostrar que a base para a justificação do crente, para a salvação do crente, é crer em Cristo, no sacrifício da cruz. E se nós crermos no sacrifício da cruz, entregarmos a vida a Cristo e vivermos para Cristo em espírito, nada mais importa. Nós conseguiremos entrar no céu pelas portas. É o que Paulo está ensinando. E quando Paulo chega no capítulo 5, ou no 5º capítulo, lido por nós, ele vai falar claramente sobre a liberdade da vida cristã conquistada em Cristo. Ele vai deixar claro: estais, pois, firmes na liberdade. Versículo 1 do capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ele está falando da lei. Ele está dizendo: fomos libertos do poder da lei, da escravidão da lei, pelo poder da graça. E ele agora está dizendo: não se deixem escravizar novamente, porque já estamos libertos por meio da fé e por meio da graça em Cristo Jesus. Quem entendeu até aqui, diga aleluia. Quando Paulo vai chegar no verso de número 16, Paulo vai começar a mostrar para nós uma realidade que todos nós vivemos, uma realidade de conflito espiritual travado no interior do cristão. Paulo vai deixar claro para as igrejas da Galácia, ou os cristãos da Galácia, que há uma briga, há um conflito, há uma guerra travada no interior do cristão que deseja viver uma vida para Deus em obediência e em santidade. Quem aqui nunca viveu isso? Ou quem aqui não está vivendo isso? Uma luta travada no interior, quer servir a Deus, a sua mente lhe indica que o caminho certo é o caminho da obediência, mas quando percebeu, desobedeceu. A mente lhe indica que o caminho que agrada a Deus é da santidade, mas quando ele se dá por si, ele já caiu em pecado de novo. Ele fica naquela luta. A mente dele indica para ele que ele deve servir a Deus, que ele deve agradar a Deus, mas há algo dentro dele que parece que lhe puxa
puxa para o caminho contrário. Há algo dentro dele que lhe empurra para fazer o que é errado. Paulo está dizendo, isso é uma guerra entre a tua carne e o Espírito Santo. Paulo está dizendo, você entregou a vida ao Espírito, ele está dentro de você, e o trabalho do Espírito Santo é controlar, é domar a fera que está dentro de você. Quando o Espírito Santo vê que a carne está querendo te induzir ao pecado, ele entra em operação e se opõe à carne. O desejo do Espírito é parar na frente da tua carne e dizer, daqui você não passa, você não vai levá-la a fazer isso, você não vai levá-lo a praticar isso. O Espírito Santo se opõe, para na frente da carne e guerreia contra ela. Só que a carne também é cruel. A carne é pior do que o diabo. A carne é o pior inimigo que nós temos para vencer. Por que, pastor? Porque a carne faz parte de nós. Lutar contra a carne é lutar contra uma parte de mim mesmo. O nome de Jesus expulsa o diabo. Olhe para cá, o nome de Jesus expulsa os demônios. Fale com autoridade e você verá os demônios fugirem de você. Agora tente dizer para a carne, fica quieta em nome de Jesus. Ela não fica. Tente dizer para ela, está amarrada em nome de Jesus. Não amarra. O diabo foge na autoridade do nome. Os demônios ficam apavorados quando você chama o nome de Jesus. Mas a carne, ela é tão audaciosa que ela para na frente do Espírito Santo e diz, tu não vai levá-lo a uma vida de santidade. A carne é tão terrível que não respeita o próprio Espírito Santo. O texto diz isso. Diz que a carne guerreia contra o Espírito, bate de frente com o Espírito, milita contra o Espírito. O Espírito quer te levar para viver para Deus. O Espírito quer te levar para a santidade. A carne para na frente do Espírito e diz, tu não vai levá-lo para viver em santidade. Tu não vai levá-lo para viver em obediência. Eu vou levá-lo para o outro lado. É uma briga travada, uma guerra travada. E às vezes você está vivendo isso e não sabe o que fazer. Eu vou te dar a dica. A carne não se expulsa com o nome de Jesus. A carne se domina com a submissão ao Espírito Santo. Como é que eu venço a carne, pastor? Eu já vou chegar lá. É quando eu me submeto à vontade do Espírito e digo para ele, faça de mim o que quiser, faça em mim o que quiser. Quando você se rende ao Espírito, o Espírito domina você e domina a tua carne, e a carne não dá mais vazão. Quem está entendendo, diga aleluia. Então entenda que Paulo está falando de uma realidade vivida por todos nós cristãos. A vida espiritual é uma luta travada, uma luta diária. Nós temos que lutar contra seres que não conseguimos com a ótica natural visualizar, porque são espirituais, metafísicos, os demônios e o próprio Satanás. Mas essa luta dá para a gente vencer resistindo a Deus. A Bíblia diz que o diabo fugirá de nós. Se nós nos submetermos, usarmos a autoridade, ele vai embora. Mas temos também a luta contra o mundo, o sistema mundano, as coisas que estão lá fora e que muitas vezes nos atrai. E por que nos atrai? Porque tem uma parte de nós aqui dentro que ainda se sente atraída pelo mundo, e essa parte é chamada de a carne. Quando nós falamos da carne, é bom que todos vocês compreendam que não estamos falando do corpo físico, não estamos falando de soma, tá bom? Que é a palavra grega para corpo. Não estamos. No nosso contexto, carne vai significar de forma muito ampla, de forma muito clara, a natureza humana caída, pecaminosa, a parte do homem que não foi regenerado. A carne significa o lugar na alma humana onde o pecado habita, onde ele mora, e ele todo dia tenta abrir a porta e sair para dominar a gente. Lembra o que Deus disse para Caim? Quando Caim está triste, ele diz, por que decaiu o teu semblante, Caim? Depois do episódio da oferta, Caim fica triste, semblante atribulado, e Deus faz a pergunta, está triste por quê, Caim? Se você fizer o bem, eu não vou te aceitar. E Deus diz para ele, mas o pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. Deus está dizendo para Caim, o pecado jaz à porta. A expressão hebraica ali indica alguém espreitando, na frecha, alguém por trás, esperando a oportunidade para entrar e tomar o controle. Deus está dizendo para Caim, Caim, o pecado está querendo entrar, está querendo sair e dominar você, dominar os teus desejos. Mas antes que ele faça isso, Caim, se impõe, rapaz, domina você primeiro.
cabe você dominá-lo. A carne está aqui dentro, todo dia está querendo te levar a fazer coisa errada. Então você precisa sair daqui nessa manhã entendendo: eu tenho um inimigo pior do que o diabo para vencer, eu tenho um inimigo pior do que o mundo para derrubar. E que inimigo é esse? É a minha própria carne. Por quê? Porque o mundo me atrai por causa da minha carne. Se eu estiver convertido, o que está no mundo não me cativa mais, não me atrai mais. Quando eu estou no mundo, ou eu olho para o mundo e as coisas me atraem, é um sinal de que o velho homem ainda está forte, é um sinal de que a tua natureza ainda está viva, aquela natureza caída e pecaminosa. Você tem que crucificar a velha natureza, você tem que se submeter ao Espírito Santo para conseguir vencer a sua carne. Então a sua carne é a parte da natureza humana não regenerada, é o lugar onde o pecado habita no interior do homem e tem a autonomia, ou tenta ter a autonomia de controlar teus pensamentos e as tuas atitudes. Então, a Bíblia vai dizer no verso 16 que lemos, que nós, se andarmos em espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne. A expressão concupiscências pode ser também entendida por cobiça, por desejo. Paulo está dizendo: vou dar o antídoto para vocês viverem imunizados, protegidos contra o pecado. E qual é o antídoto, pastor? Andar em espírito. Ele diz: se você andar em espírito, você não cumpre os desejos da carne. Ele diz: se você andar em espírito, você não faz o que a carne quer. Se você andar em espírito, você não vai dar comida para a carne. A verdade é que dentro dessa briga, dentro dessa guerra, no teu interior, vence quem você alimentar mais. Dentro do teu interior, vence quem você der autonomia. Olha para cá, é um ringue espiritual, a carne de um lado, o espírito do outro. Mas quem é o árbitro dessa partida é você. Quem é o árbitro dessa luta é você. Ou você dá cartão vermelho para a carne, ou você dá cartão vermelho para o Espírito Santo. Ou você dá a vitória para a carne, ou você dá a vitória para o Espírito Santo. Porque afinal de contas, o corpo lhe pertence. A alma é a tua própria identidade espiritual. E você precisa hoje alimentar mais o Espírito de Deus, para que a carne vá ficando cada vez mais fraca e você possa viver uma vida em espírito. Agora é claro que eu sei que muita gente não consegue viver essa realidade e está vivendo na carne. Tendo então saído da introdução, você precisa crer agora o que é andar na carne, pastor. Andar na carne é ter uma vida completamente dominada pela carne, é viver de acordo com os próprios pensamentos pecaminosos. Andar na carne é ser escravo do pecado. E queridos, não vamos tapar o sol com a peneira. Bom seria que todos os cristãos vivessem no Espírito e andassem em espírito, mas essa não é a realidade total. A verdade é que tem muita gente que dizima, tem muita gente que oferta, tem muita gente que canta, tem muita gente que vem ao culto, mas vive na carne. E qual é o problema disso? O problema disso é que um dia a conta chega, e a conta pode ser muito cara, porque a Bíblia diz que os que andam na carne não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que aqueles que praticam as obras da carne não entrarão e não herdarão o reino de Deus. Logo, resumindo, o viver na carne te condena à perdição para sempre. Viver na carne te separará das mansões celestiais. Viver na carne, ou ser guiado por ela, ser dominado por ela, viver na carne ou viver pecando e fazer do pecado um estilo de vida, vai condenar a tua alma para o inferno. Então, quer um conselho? Deixa logo a prostituição, larga o adultério, deixa a pornografia de lado, deixa a mentira de lado, deixa a falcatrua de lado, para de dar jeitinho brasileiro para se dar bem dentro da sociedade, deixa de ser crente trambiqueiro, deixa de ser crente duas caras, deixa de esconder as coisas debaixo do tapete, porque um dia a conta chega e a conta pode ser cara.
Deus nessa manhã está me chamando e te chamando para viver uma vida verdadeira, genuína, uma vida de um cristão que vive em espírito e anda do espírito. Ser cristão não é botar a Bíblia debaixo do braço e vir para a Assembleia de Deus dos continentes. Ser cristão não é rir para o pastor presidente, abraçá-lo e dizer eu te amo, meu pastor. Isso é política. Ser cristão é sair dessas quatro paredes e brilhar no meio de um mundo pecaminoso. Ser cristão é sair dessas quatro paredes, entrar no trabalho e quando alguém xingar perto de você, botar a mão na boca e te pedir perdão. Por quê? Porque reconhece que você é diferente, você é sal da terra, você é luz do mundo. Embora você esteja no meio deles, mas você não faz parte da vida que eles vivem. Quem recebe essa palavra, diga aleluia. Então, meu filho, eu e você precisamos entender que o primeiro tópico, viver na carne, é viver uma vida dominada pela carne, nos induzindo ao erro, nos induzindo ao pecado, desagradando a Deus. Eu e você precisamos sair daqui hoje dizendo, eu não vou viver na carne, eu não viverei uma vida dominada pelo pecado de maneira alguma. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas 6, versículo 8. Grava isso, leva para casa e pede a Deus ajuda, porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Olha o que ele diz, porque o que semeia na carne, na sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Que coisa magnífica, maravilhosa. Ele está falando do resultado de quem vive na carne, de quem vive no Espírito. Ele diz, quem vive na carne vai colher a corrupção, vai colher a perdição, mas aquele que vive no Espírito, semeia no Espírito, que trabalha, se esforça para agradar o Espírito Santo, vai colher a vida eterna. Quem pode dizer aleluia? Quem pode dizer glória a Deus? Romanos capítulo de número 5 tem algo muito importante para ser lido para vocês. O versículo de número 18, olha o que Paulo está dizendo. Romanos 5, verso de número 18. Guarda isso, leva para casa, leia, anota, medita e deixa o Espírito de Deus falar no teu coração. Romanos 5, 18 diz assim o texto bíblico: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Olha agora o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. O que eu estou dizendo é que a solução, e a única solução para o pecado está em Cristo, está em Jesus. Em Adão todos nós fomos feitos pecadores, alguém que é dominado e regido pela força da carne. Mas quando nós somos enxertados em Cristo, agora nós não somos mais herdeiros da corrupção, somos herdeiros da graça de Deus, e é essa graça que pode nos manter afastada dos pecados diários. Entendeu isso? Diga glória a Deus. Capítulo 7 de Romanos, versículo de número 6. Estamos na escola bíblica dominical, mesmo que em um formato diferente. Então, vamos ler Bíblia. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 5. Olha o que diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Olha o que Paulo está dizendo, declarando claramente que quando vivíamos na carne, as paixões da carne, os desejos da carne nos induzia a viver em pecado. Mas agora não estamos mais na carne. Agora não estamos mais na carne. Eu estou certo disso? Quem pode dizer amém? Agora não estamos mais na carne. Quem concorda, diga aleluia. Olha o verso 6, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra.
Nessa manhã, Deus está lhe dizendo: não viva na carne, porque a carne gera corrupção, a carne gera perdição, a carne gera morte. Não viva uma vida na carne, dominada por ela, induzido ao pecado, porque você só irá colher morte espiritual. Romanos 7,15, olha o que a Bíblia vai dizer. Paulo viveu isso também. Nós vivemos todos os dias essa luta travada entre o desejo de fazer a vontade que o Espírito Santo põe no nosso coração e de fazer as nossas próprias vontades pecaminosas. Paulo viveu isso também. E olha o que ele diz em Romanos capítulo de número 7, versículo de número 15. Isso é fenomenal. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Quem nunca viveu isso? Eu, várias vezes, de querer fazer o bem, querer agradar a Deus, querer fazer aquilo que eu sei que é correto, enquanto a minha mente me indica o caminho para agradar a Deus, ao mesmo tempo aqui dentro de mim ainda tem algo que me prende e me bota debaixo da lei do pecado, me levando a fazer o que eu não quero. Eu sei que está errado, eu sei que o caminho não é esse, eu sei que não agrada a Deus, mas eu não consigo me livrar disso. Por quê? Porque está entranhado em você. Olha o que ele disse: quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo, está amarrado em mim, não tem como arrancar, não tem como tirar. Mas a solução é a graça, a solução é o sangue do Cordeiro, a solução é a rendição. Então, queridos, nessa manhã, não viva na carne, procure viver uma vida no Espírito e andar em Espírito, porque viver na carne é viver uma vida dominada debaixo da lei do pecado, praticando o pecado e fazendo do pecado um estilo de vida. E quando você vive esse estilo de vida, o pecado gera morte espiritual, gera inimizade contra Deus, gera perdição e condenação eterna. Então, o meu clamor nesta manhã para você é que a igreja seja uma igreja espiritual, cada vez mais. E deixa eu só lhe dizer, quando eu digo igreja espiritual, eu não estou me referindo aos dons, porque nós que somos pentecostais achamos que ser espiritual é ter dons espirituais, é falar mistério, é profetizar, é entregar visão e revelação. Mas pasmem os senhores, as senhoras e as senhoritas e os senhoritos. Pasmem vocês, eu conheço muita gente que é cheio de dom espiritual, mas cansei de ver vivendo na carne, fazendo o que não deve, fazendo coisa errada. Eu viajo esse país, minha gente, eu conheço gente do altar, eu conheço gente que prega que parece que o céu ficou baixinho, gente que canta que parece que a igreja subiu para as nuvens, mas quando sai de cima do altar, que perde a influência poderosa que está sobre o altar, o que lhes domina lá fora é o prazer da carne. São adúlteros, são adúlteras, são pessoas que não têm compromisso com a palavra, com a verdade de Deus. Logo,
Eu quero te explicar que ser espiritual não é ter os dons. Aquele que é espiritual pode os ter, mas não significa que ser espiritual eu tenho que ter os dons. Ser espiritual é viver uma vida em espírito, é andar no espírito. O que é ser espiritual, pastor? É ter a vida dominada, controlada, regida, guiada pelo Espírito de Deus. Eu vou fundo para te dizer, tem gente que não fala uma palavra em língua estranha, mas quando o diabo aparece com o pecado, ele tem poder para dizer não ao pecado. E tem gente que marcha com varão, tem gente que fala língua estranha, tem gente que vê anjo, mas quando vê um rabinho de saia, sai correndo atrás. Aí eu te pergunto, que espiritualidade é essa? Nenhuma. Ei, espiritual não é quem tem poder, espiritual é quem tem a fonte de todo poder. Espiritual é quem tem o Espírito Santo lhe dizendo: não entra aí, e ele não entra. Não vá para lá, e ele não vai. Para aqui, e ele para. É o Espírito dizendo: não come isso, ele não come. Não entra nesse negócio, e ele não entra. É viver uma vida dominada pelo Espírito Santo. Então, meu filho, pelo amor de Deus, para de ficar medindo espiritualidade pelo tanto de língua estranha que as pessoas falam. Tem gente que, meu Deus, que homem espiritual, só porque ele disse o nome da minha rua, só porque ele disse o quanto eu calço, só porque ele disse o endereço da minha mãe. Nossa, que homem espiritual. Eu já vi gente dizendo endereço de rua, o número de casa, mas vivendo uma vida completamente adúltera, em pecado. Sabe por quê? Porque espiritualização não é a manifestação dos dons. Ser espiritual é ter a vida dominada pelo Espírito. Mesmo que eu não fale em línguas, mas eu ouço as línguas do Espírito me dizendo: vai por aqui, vai por ali. Eu ouço ele me guiando, dirigindo a minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está na assembleia e acha que é frio. Porque nós, assembleanos, a gente acha que ser quente. Tem gente que acha que ser quente é isso. Eu sou do reteté, eu sou quente. É tão quente que quando está namorando esquenta tanto que peca. É quente, ele é quente, mas ele é tão quente que não aguenta dar um abraço na namorada, na noiva, que quer ir para a cama. Mas fala língua estranha na igreja. Chega na igreja, chora, que é uma maravilha. Que fogo do Espírito é esse que não consegue segurar os teus membros? Que fogo do Espírito é esse que não consegue te dar domínio para parar de fornicar? Que poder é esse que você diz que tem, que você não consegue parar de falar mal da vida dos outros? Linguarudo. Mas vamos pular no poder, vamos marchar com o varão, vamos pular na glória, e vamos dizer rir para lá para trás, porque isso é que é ser quente. Eu vou lhe dizer que tem gente muito quente que você não escuta nem a voz dizendo aleluia. Eu vou lhe dizer que tem gente que senta no banco e às vezes no último, porque tem medo de sentar na frente. E você senta do lado, você passa 2h30 do lado, que você não escuta a pessoa nem dizer glória a Deus. Assim, nesse tomzinho, baixo, aleluia. Você não escuta nada, é o tempo todo de olhinho fechado, caladinha. E você olha, se for julgado, meu Deus do céu, que geladeira. A irmã não dá glória, não dá aleluia, não levanta a mão, não faz nada. Mas tu não está vendo a temperatura por dentro. Você não está vendo a temperatura por dentro. Nós pentecostais é que somos esquizofrênicos. Achamos que ser espiritual é ter poder. Glória a Deus, aleluia. Olha como Deus usa o vaso. Ei, isso pode fazer parte da vida de quem é espiritual, mas ser espiritual não se resume a isso. Ser espiritual é ter a vida dominada pelo Espírito Santo. Quem crê, diga aleluia. Tanto é que salvos serão não aqueles que são usados, salvos serão aqueles que são dominados. Não entendi, pastor. Vou tentar explicar. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos, fizemos maravilhas. E qual é a palavra? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Se ser espiritual é ter os dons ou fazer
a obra com os dons, eu tinha que ser salvo por causa deles. Mas não. Cuidado, porque corremos um sério risco de confiar muito no carisma, nos dons, no que a gente faz para Deus e achar que isso garante salvação. Não garante. O que garante a nossa salvação é o fruto do Espírito dentro de mim, gerando uma nova vida. Amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé, domínio próprio, mansidão. Isso é maravilhoso, viu? É o fruto dele aqui dentro, é ele agindo aqui dentro. Mesmo que eu não fale língua estranha, mesmo que eu não marche no poder, mesmo que eu não dê cambalhota no culto na igreja, mas o Espírito Santo está aqui dentro, e cada vez que ele trabalha, ele vai tirando uma coisa ruim. Cada vez que ele trabalha, ele vai santificando o meu interior, vai mudando a minha mente. Quanto mais ele muda a minha mente, mais muda o meu jeito de viver, no meio da família, no meio do trabalho, no colégio, na faculdade. O que é ser espiritual? É isso, ter uma vida dominada, regida pelo Espírito Santo. Então, saindo do primeiro tópico, que é vida na carne, o que é viver na carne? É viver dominado pelo pecado e fazer do pecado um estilo de vida, a ponto de perder a própria salvação, ser inimigo do próprio Deus, ter inimizade, não ter intimidade com Ele. Agora, o segundo tópico é: nós precisamos viver no Espírito. Eu quero que todos vocês entendam, para a gente começar a finalizar, já que eu estou no penúltimo tópico, que a Bíblia Sagrada não manda a gente só ignorar as obras da carne. A Bíblia manda a gente se encher do fruto do Espírito. O que nós temos que entender? Nós temos que entender de forma clara que ser cristão não é seguir uma cartilha de regras e de normas cheias de não podes. Deu para entender isso? Porque quando a gente só vive isso, viramos legalistas, viramos fariseus, viramos religiosos. Pessoas que cumprem uma cartilha de regras, uma cartilha de normas, mas é só isso, não faz mais nada. Ele só vive dentro das regras, mas não produz nada de Deus na sua vida. Está errado, gente. Paulo, em Gálatas 5, ele vai dizer para nós que a gente tem que não viver as obras da carne, não deixar que as obras da carne nos domine, nos controle. Só que não é só isso. Ele está dizendo: agora você tem que ter o fruto do Espírito. O que Paulo está ensinando para a gente? Ele está ensinando que o trabalho de Deus em nós é esvaziar, mas não deixar vazio, encher do que é dele. Entendeu isso? Porque quando Deus tira o pecado de mim, o adultério de mim, a fornicação de mim, a mentira de mim, tudo de ruim de mim, e eu fico vazio, sem aquilo que vem dele, eu tenho uma grande propensão em voltar a fazer o que fazia. Então o que ele faz? Nos orienta biblicamente para a gente deixar as obras da carne, mas enquanto deixamos as obras da carne, nós temos que nos encher do fruto do Espírito. Se vocês prestarem atenção em Efésios 4, do 22 ao 24, Paulo vai mandar a gente se despir do velho homem. Só que ele não vai mandar só se despir do velho homem com as práticas pecaminosas, ele vai mandar se revestir do novo homem. Olha que coisa magnífica. Ser cristão não é só deixar de fazer o que é ruim ou o que é pecado. Ser cristão é deixar de praticar o pecado, mas desenvolver o caráter de Deus no meu interior. Ser cristão é abandonar, é se esvaziar de tudo que é ruim, mas depois se encher de tudo que é bom, buscar a presença de Deus. Então ele está dizendo que nós temos que deixar de fazer ou de praticar as obras da carne, mas temos que desenvolver o fruto do Espírito. Depois em Efésios 4, 22, ele diz que a gente tem que se despir do velho homem, mas não é só se despir e ficar descoberto. Ele diz: se dispa do velho homem, mas depois se cubra, se revista com um novo homem. A Bíblia também vai dizer em Efésios 4, 25, deixai a mentira. Só que ele não diz só deixai a mentira. Depois ele diz: falai a verdade. Ele diz: deixai a mentira, mas falai a verdade. Ele não está mandando só dar à igreja uma cartilha de regras. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Porque quando eu cumpro só o não pode e não desenvolvo o que vem de Deus, eu me transformo num religioso. Aí sabe o que acontece? Eu começo a ser aferidor na igreja. Eu começo a medir as pessoas. Eu começo a olhar para o A, começo a olhar para o B, começo a ver defeito dos outros, começo a acusar os outros. Por quê? Porque eu
aferindo as pessoas, percebi que eu sou correto, que eu vivo certinho, e os outros não vivem como eu vivo. Isso é prejudicial. É por isso que ele está dizendo: deixe as obras da carne, mas desenvolva o fruto do Espírito. Se dispa do velho homem, mas se revista do novo homem. Deixe a mentira, mas fale a verdade. Aí ele vai dizer no capítulo 5 de Efésios, verso 18: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Mas não é só uma proibição de beber o vinho, é também um incentivo a desenvolver uma parte boa. Enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo: nunca deixe vazio. Tirou o vinho, se encha do Espírito. Tirou a mentira, se encha da verdade. Se despiu do velho homem, se vista do novo homem. Sabe o que ele está dizendo? Não seja religioso. Ele está dizendo: entenda que ser cristão, servo de Deus, é abandonar o mundo, sim, com todos os seus pecados, mas todos os dias botar para dentro de você o que vem de Deus, a presença do Espírito, a santificação. Botar para dentro de você a natureza do próprio Deus. Entendeu isso? Diga glória a Deus. Viver no Espírito. O verbo é zaon aqui. No grego, viver, zaon, significa estar vivo, viver, estar com vida. Então viver no Espírito é obter a vida de Deus e viver por meio dela. Quem assim vive estará sempre em comunhão profunda com o Pai. Então o que é viver no Espírito? Ter vida no Espírito ou ter vida pelo Espírito é ter a própria vida vivida em Deus. É viver uma vida que Deus lhe doou. É receber a vida espiritual de Deus e agora viver por meio dela. Efésios 2 vai dizer que todos nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e por causa dos nossos delitos, mas Deus, pelo seu Espírito, nos deu vida. Ou seja, quando você se converteu, confessou os seus pecados, o estado da tua alma era morte, mas depois que você recebe a Jesus, Ele te dá vida. E é essa vida espiritual que você deve preservar. É essa vida em Deus, com Deus, que você deve viver. Agora é claro que eu e você precisamos entender que essa vida espiritual, ela está caracterizada pelo menos por 3 questões importantes. Primeiro, eu vivo essa vida espiritual por meio da fé. Ninguém consegue viver essa vida no Espírito sem viver por fé. Se não vivermos por fé em Cristo, nós nos desviaremos, vamos sucumbir, vamos desistir, vamos parar na caminhada. Por isso, Paulo vai nos orientar, deixando claro que o viver no Espírito é viver uma vida com fé no Filho de Deus. Olha o que diz Gálatas 2,19, isso é fantástico. Gálatas 2,19, quem trouxe Bíblia me acompanha, diz assim o texto: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa vida em Deus, ou essa vida vivida no Espírito, é uma vida vivida por fé no Filho de Deus. 2, viver uma vida pela palavra. Aqui eu quero dar uma pausa para dizer algo importante a vocês. Cristo quer viver em nós por meio da fé que temos nele. Cristo quer nos levar a viver uma vida em espírito. Porém, o viés para que possamos viver uma vida em espírito ou no espírito está nas Sagradas Escrituras. Eu quero dizer a vocês que a única forma ou a única maneira do Espírito de Deus permanecer vivo em nós, de Jesus viver em você, de você ter a vida de Deus em você, é se a palavra de Deus estiver em você.
É apenas pela palavra ou por intermédio da palavra que Cristo mora, habita em nosso interior. Se esta palavra não fizer morada aqui, se ela não habitar aqui dentro, o Espírito Santo não habitará. E Jesus também não fará morada em nós. Eu estou dizendo claramente que a única maneira do Espírito de Deus e de Cristo viver no nosso interior é se a palavra dele estiver dentro de nós. Se a palavra não estiver dentro de nós, não viveremos essa vida no Espírito. Gente, isso é sério. E eu, tendo feito essa afirmativa, quero fazer uma pergunta: como está o teu relacionamento com esta palavra? Como está o teu relacionamento com esta palavra? Se é por meio dela que Cristo habita em nós, e se ela em nós não estiver, Jesus não pode estar em nós. Isso é sério. Significa dizer que eu devo me alimentar dela, que eu devo introduzi-la para dentro do meu interior, porque quanto mais a palavra estiver em mim, Cristo em mim habitará. Olha o que eu posso dizer a você, que Jesus embasou essa minha fala em João 6. Olha o que ele diz, João 6, versículo de número 57, ele vai deixar claro sobre essa vida espiritual por meio da sua palavra. João 6, 57. Parece que vai terminar assim, né? Mas não vai não. Espere só para ver. Aleluia. João capítulo de número 6, versículo 57. Esse momento de conhecimento é importantíssimo para a construção da nossa identidade espiritual. João 6, 57 diz assim a palavra sagrada do nosso Senhor. Aleluia. Assim como o Pai que vive, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aleluia. Eu vou ler de novo. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aleluia. Maravilha. Ele anteriormente está falando sobre comer da sua carne, sobre beber do seu sangue. E ele diz que quem não fizer isso não tem parte com ele, não tem vida dele em si. E aí ele vai declarar: assim como o Pai me enviou, eu vivo nele. Glória a Deus. Aquele que se alimenta, aquele que come de mim, aleluia, vai viver por mim, vai viver através de mim. Olha o versículo seguinte, o 63. Ele vai explicar como é essa vida nele. Ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Olha agora, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras que disse são Espírito e vida. Olha para isso aqui. Isso aqui não é só uma redação. Quando você abrir a Bíblia e aí você estiver lendo, entenda que essas palavras aqui são Espírito e vida. A palavra de Deus, as palavras ditas por Cristo é Espírito e vida. Pastor, o que o senhor quer que eu entenda? Eu quero que você entenda que quando você está lendo a palavra, você está bebendo Espírito e vida, bebendo Espírito e vida, botando para dentro Espírito e vida, botando para dentro Espírito e vida. Ei, tem gente quase morto aqui nessa manhã. Sabe por quê? Porque parou de comer essa comida, parou de beber essa bebida. Bota para dentro esta palavra. Esta palavra vai produzir Espírito em você, vai produzir vida em você. Olha o versículo seguinte, o 68. Isso é fenomenal. O verso 68 diz: respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Que maravilha!
Todo mundo começou a sair quando não entendeu o que Jesus estava dizendo. E ele disse: vocês querem ir embora também? Para os discípulos: vai embora. Pedro disse: não, Senhor, para onde nós iremos? Para quem iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Pedro está dizendo: o que tu está ensinando para a gente vai entrar aqui e vai dar vida eterna para a gente. Pastor, o que o senhor está querendo me ensinar nessa escola bíblica dominical? No primeiro dia da conferência Vida no Espírito, eu estou querendo te dizer que ninguém vive no Espírito sem que a palavra viva dentro do seu interior. Eu estou querendo te dizer que a Bíblia é mais do que um livro para ser lido. Não é só uma fonte histórica, não é só uma redação, não é só uma questão literária. A palavra de Deus é Espírito e vida, é Espírito e vida, é Espírito e vida. A palavra de Deus é palavra de vida eterna. Quando você lê, quando você vive, quando você bota ela para dentro, o Espírito de Deus entra em você. Jesus passa a habitar em você. Tem algo maravilhoso ainda que fortalece isso, que é João 14:23. Olha o que Jesus vai dizer. Se depois desse versículo você não der um glória a Deus com muita velocidade, eu não sei mais o que você vai poder glorificar. João 14:23. Minha gente, olha a minha empolgação para ler isso. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Alai, dole calavaraia. Ele está dizendo: quem me ama, guarda a minha palavra. E qual é o resultado de guardar a palavra? Quem guarda a palavra, ele diz: o meu Pai vai amar essa pessoa, e por amá-lo, eu e o Pai, a gente vai fazer morada nele. Sabe por que ele vai vir fazer morada? Porque você está guardando a palavra dele, a palavra dele, a palavra dele. Ei, não esqueça que Jesus é o verbo de Deus que se fez carne. Quando eu guardo a palavra, eu estou dizendo: Jesus, tu está guardado em mim, tu está guardado em mim, tu está guardado em mim. Aquele que vive a palavra, aquele que deixa a palavra entrar, está dizendo: pode entrar, Jesus, pode morar, Jesus. Então para com isso, rapaz, de deixar ela pegando poeira na estante. Pega esse livro, vai ler. Esse livro é Espírito e vida. Esse livro é a palavra que traz Jesus para dentro de você. Aleluia, 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 aleluia. Viver no Espírito é o que, pastor? É viver uma vida por fé no Filho de Deus. Viver no Espírito é o que, pastor? É viver uma vida espiritual oriunda da habitação da palavra. Quando a palavra habita no meu interior, quando eu dou primazia à palavra, quando eu vivo a palavra, Cristo vive em mim através da sua palavra. Me preocupa a banalização das Escrituras. Me preocupa a banalização das Escrituras. Me preocupa o descaso com as Escrituras. Me preocupa o desinteresse com as Escrituras. O povo tem tempo para tudo. O povo corre para tudo que é lado. Se dedica em tudo, mas não se dedica no apego às Escrituras. Nós estamos vivendo, tem alguns aqui que são mais antigos do que eu, que teologia era coisa do capeta, do diabo. Vivemos tempos, eu não cheguei a pegar, porque eu me converti em 99. Mas os mais antigos aí, porque velho é o capiroto, os mais antigos, dentro do nosso sistema, há de lembrar que teologia era coisa do cão, era coisa do diabo. Os nossos pastores, por não terem formação e formação teológica, nos ensinavam que doutrina, que a questão teológica era coisa dos demônios, que não tinha que estudar, tinha que orar, tinha que jejuar, tinha que buscar a Deus na madrugada. Eles estavam certos? Sim, meio certos. Certíssimos. Esses homens que não tiveram muito estudo, a maioria deles não tiveram, fortaleceram uma igreja poderosa no mundo. Por quê? A base deles era uma vida santa. Os pastores eram santos, homens de Deus, homens de família, pais responsáveis, maridos responsáveis. Eram homens que tinham vida no altar, uma santidade que constrangia a gente. Às vezes não pronunciava certo as palavras do português, mas era um homem que quando falava as coisas, Deus operava, acontecia, porque eram homens santos. Ensinaram à igreja o caminho da santidade. E às vezes, para tentar fazer a igreja ser santa, até exageravam. Proibia de cortar os cabelos da axila,
né? Proibia de jogar bola, proibia de tanta coisa, dizia que era pecado, mas era o zelo, era o medo deles de perder a igreja. E às vezes, por falta de conhecimento teológico, acabaram dizendo que era pecado uma coisa que não era pecado. Só que nós nos modernizamos. Glória a Deus pela modernização. Hoje, em qualquer esquina, a gente tem um núcleo teológico. Hoje, em qualquer igreja, a gente pode estudar teologia. E eu nunca vi tanta gente desinformada de Bíblia como hoje. Antigamente podia se dar desculpa, que não tenho dinheiro para estudar, eu não posso estudar, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho condições de estudar. Mas agora você faz teologia de graça pela internet. Agora você estuda na escola dominical. Isso que a gente está fazendo aqui, esse tipo de coisa, isso aqui é o maior seminário que a gente pode ter. Eu passei, depois que eu me converti, 10 anos de conversão, sem ter uma falta na escola bíblica dominical. E eu nem sempre dei aula, eu ia para aprender. E quando eu comecei a dar aula, mesmo quando não era o meu dia de dar aula, eu sentava para ouvir o meu colega, para prestigiar o meu colega, porque eu queria aprender. O maior seminário que pode haver é esse aqui, o seminário teológico da Bíblia Sagrada na escola dominical. Então, não é por falta de oportunidade, é por falta de comprometimento. As pessoas têm, cada um tem uma Bíblia dentro de casa, tem Bíblia em tudo que é canto, tem Bíblia no smartphone, tem Bíblia para tudo que é lado, mas o povo simplesmente opta por não ler a Bíblia. Lê tudo no Facebook, faz tudo na internet, mas não lê a Bíblia. Desculpa, gente, eu nunca vi uma geração tão desinformada de Bíblia como a nossa, e fica comendo só o que ouve do altar. Ei, escute o que eu estou pregando, ouça o que eu te ensino, mas depois analise o que você ouviu, leve para casa, examine, porque eu sou falho, eu posso errar, e se você não investigar, você pode comer alguma coisa estragada que eu possa te dar, às vezes sem intenção. Mas é o que eu mais vejo hoje. As pessoas querem aprender Bíblia, vão ouvir pregação no YouTube. Quer aprender Bíblia, vai ouvir o pregador fulano de tal. Você quer conhecer Bíblia? Ah, meu filho, vá dobrar o joelho, peça a Deus para tocar na sua mente, lhe dar entendimento, e depois pare diante das Escrituras e leia, 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 porque quanto mais você lê e viver, a vida de Deus entra no teu interior pela palavra. Me ajuda aí, ó. Olha para o irmão e diz: tem palavra aí dentro? Vocês estão acanhados, é? Obedece aí, vai. Olha para o irmão e diga: tem palavra aí dentro? Se tiver palavra aí dentro, Jesus está aí. Se não tiver palavra aí dentro, Jesus não mora aí. Porque a vida que devemos viver em espírito é pela fé em Jesus e pela palavra que habita em nós, e por meio da palavra Ele mora dentro de nós. Quem entendeu, diga aleluia. Romanos 8,13, não vou ler, mas te dou para ler em casa, e Gálatas 5,22. Romanos 8,13 e Gálatas 5,22 vai dizer para nós que viver no Espírito é viver dominado pelo Espírito, é viver dominado por Ele, é fazer o que Ele quer, né? É lutar contra todas as vontades pecaminosas que você tem e deixar a vida ser guiada pelo Espírito. Entendeu até aqui? Diga aleluia. 3 e último para a gente encerrar e eu orar por você. O que é andar no Espírito, pastor? Porque tendo definido o que é andar na carne, tendo definido o que é viver no Espírito, agora vamos definir o que é andar no Espírito. Entenda, viver no Espírito é algo interno. Eu vivo no Espírito por causa da fé interior que eu tenho no Filho de Deus. Eu vivo no Espírito por causa da palavra que interiormente habita em mim e Cristo habita nesse meu interior. Eu vivo no Espírito porque o Espírito de forma interna domina os meus desejos. Mas Ele não manda só viver no Espírito, Ele manda andar em Espírito. E o que é andar em Espírito? Andar em Espírito é a comprovação nos atos, na prática, de que eu vivo no Espírito. Entendeu? Ele está dizendo: se vivemos em Espírito, andemos também.
Sabe o que ele está dizendo? Se você diz que tem a vida de Deus, então prove. Se você diz que Jesus mora dentro de você, agora viva isso, prove isso. Andar em espírito é comprovar nas práticas de vida que quem está agindo por você é o Espírito de Deus. Não é só uma ação interior. No interior é viver no Espírito. Andar significa prática de vida conduzida pelo Espírito. Para onde eu vou regido por Ele. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, o que é andar em Espírito? É ser guiado por Ele para viver uma vida de santificação. E santificando a minha vida, eu farei com que a minha salvação seja garantida. A Bíblia diz em Hebreus que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então o que é, pastor, andar em espírito? É prática de vida em santidade. É comprovar diariamente no que você fala, no que você faz, no que você pensa, que Cristo está morando no seu interior. Então, Ele não manda só viver no Espírito, Ele manda andar em Espírito. Todas as ações do dia, todos os pensamentos do dia, todas as atividades do dia devem ser reflexos da santidade do Espírito que está no meu interior. O que significa andar em Espírito, pastor? Significa também, em último lugar, andar dando evidências da operação poderosa do Espírito Santo. Significa dizer para vocês de forma clara, como diz aí Gálatas 3:5 e verso 14 também, que nós recebemos do Pai o Espírito Santo, que opera milagres entre nós. Foi isso que ele disse. E quando ele disse que recebemos o Espírito e Ele opera milagres entre nós, Ele está falando da doação do Espírito Santo para a habitação. E quando cita que Ele opera milagres entre nós, ou no meio da igreja da Galácia, Ele está dizendo que o Espírito que foi dado a eles agia e era comprovado pelas manifestações poderosas no meio da igreja. O que é viver, pastor, em Espírito? É viver uma vida pela fé no Filho de Deus. O que é viver no Espírito, pastor? É viver claramente uma vida comunicada pela palavra que habita aqui dentro e pela palavra Jesus habita aqui dentro. Viver no Espírito é viver sob o domínio do Espírito, não fazer nada que Ele não queira e que não seja da vontade de Deus. E por último, andar em Espírito significa ter a vida conduzida nos atos diários para uma vida santa. Andar no Espírito é dar comprovações todos os dias de que eu estou dominado por Ele, de que quem manda, quem rege, quem controla a minha vida é Ele. Eu sou santo porque dentro de mim habita o poder dos poderes. O Espírito que mora aqui dentro, Ele faz com que a minha vida comprove a sua santidade. Então, viverei de forma santa. Mas viver no Espírito é isso, e andar nele também significa claramente que é viver uma vida cheio do seu poder, revestido por Ele, dando evidências de que você não é um ser humano comum, normal, mas é alguém que está cheio do Espírito de forma interior, mas também é movido pelo Espírito em tudo que faz. Nessa manhã, esta primeira palavra, eu quero deixar claro para você: em nome de Jesus, lute contra a sua carne, vença a carne, não viva na carne, viva no Espírito, mas não apenas viva no Espírito, ande no Espírito. Ou seja, a prática de vida deve ser santa, santificada, agradável a Deus todos os dias. E, além disso, tenha uma vida cheia do poder do Espírito, capaz das pessoas olharem e dizer: aquele homem ali, aquele homem é guiado pelo Espírito, aquela mulher é diferente, aquele jovem é diferente, aquela irmã, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, eu quero terminar esta palavra dizendo a vocês: é hora da gente fazer um compromisso sério com Deus por meio da sua palavra e dizer: Senhor, a partir de hoje não viverei uma vida na carne, viverei uma vida no Espírito e andarei em Espírito para ser santo e para ter uma vida cheia do teu poder e da tua graça. Quem quer isso, fica de pé. Ministério de Louvor, vem para cá para a gente glorificar a Deus juntos. E eu quero orar por você, quero orar pela sua vida e quero fazer uma oração especial
especial, específica por você. Depois eu vou entregar ao pastor Samuel também para orar por nós. Eu vou pedir a Deus agora por você que está vivendo desanimadérrimo, muito desanimado na vida espiritual. Você que não tem encontrado forças para orar, não tem encontrado forças para ler a Bíblia, para jejuar. Eu quero orar por você. Essa manhã é manhã da gente se renovar, é manhã da gente buscar graça espiritual, é manhã da gente pedir a Deus poder para renovar a nossa vida, é manhã da gente pedir que o Espírito Santo venha morar, habitar no nosso interior. Pastor, eu só vim nessa manhã porque eu preciso de um toque especial de Deus. Eu preciso que Deus renove minha vida, restaure a minha vida. Eu quero entender essa palavra hoje e buscar viver uma vida no Espírito e andar também em Espírito. Então sai do lugar correndo e vem à frente, eu quero orar por você. Ah, pastor, mas vão me ver aí na frente, vão saber que eu estou desanimado. E daí, meu filho? O pior não é declarar que está desanimado, o pior é desanimar de vez, desistir da caminhada. Então, se você não quer desistir da caminhada, quer ser renovado, quer ser restaurado, nós vamos orar por você. Vem à frente, eu quero orar por ti. Eu quero pedir a Deus pela tua vida. Pastor, eu preciso de libertação. Eu ainda estou fazendo algumas coisas que eu sei que é obra da carne, mas eu quero que isso saia da minha vida. Eu quero vencer a minha carne. Ora por mim, pastor, eu quero forças para não viver mais na carne. Ora por mim, porque eu quero viver uma vida no Espírito. Ora por mim, porque eu quero ser guiado por Ele e andar nele. Sai do lugar, vem à frente correndo. Eu quero orar por você. Pode cantar, aleluia. Enquanto eles adoram a Deus, você vem correndo.